No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, que o Espírito do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, envolva a sua vida e faça com que ela venha resplandecer a sua glória neste mundo. Sim, que a sombra do Altíssimo faça com que você venha se exalar o perfume dele para outras pessoas. Que ele venha fazer de você uma fonte que jorra água, água viva, água pura, cristalina, que sacia a sede de todos os que dela bebem. Que a sua vida seja o resplandecer da glória de Deus, hoje, amanhã e para sempre. Graças a Deus, eu estava meditando aqui no Salmo número 11, o Salmo de Davi. Ele diz assim, no versículo 5, o Senhor prova o justo. O Senhor prova o justo. Quer dizer, Deus, mesmo conhecendo a justiça do justo, ainda assim ele o prova. Claro, se a gente olha para um justo na Bíblia, o pai na fé, como foi Abraão, nós observamos que Abraão tornou-se justo diante de Deus porque ele creu. E porque ele creu, ele obedeceu. Ele seguiu a palavra de Deus. Isso é que é importante. Abraão, porque obedeceu, ele provou que cria no seu Deus. E esse é um fato que a gente não pode desprezar nunca, jamais, em tempo algum. Porque muitas têm sido as pessoas que dizem, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas, quando se fala em obediência, então essas pessoas se desviam, se justificam ou tentam justificar as suas desobediências, tentam justificar suas rebeldias, dizendo, mas a graça de Deus me basta. Olha só que confusão desgraçada. Desculpa essa palavra, mas é exatamente a palavra que eu quero dizer. Porque a pessoa pensa que porque a graça de Deus, a Bíblia fala da graça de Deus, ela pensa que essa graça lhe dá a liberdade
de viver segundo a sua própria vontade. Não dá. Não dá, minha amiga e meu amigo ouvinte. Não se engane. Não se iluda. Não se iluda. Tanto é que você tem crido nessa graça e a sua vida tem sido uma desgraça. É ou não é? Diga a verdade. Você vai na igreja, você faz as suas orações, seus louvores, canta louvores, mas por conta da sua desobediência à palavra de Deus, então a sua vida é uma lástima, é uma desgraça. É uma desgraça, tem sido uma desgraça. E você não entende. Você pensa que Deus é injusto. Puxa, Deus, eu tenho orado, eu tenho ido na igreja, eu tenho sido fiel. Não, você não tem sido fiel. Você pode ter sido fiel até nos dízimos e até nas ofertas. Mas quanto à obediência, seguir a palavra de Deus, viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, comportar-se de acordo com a disciplina da palavra de Deus, você tem negado. Você tem sido infiel. E por isso você tem sido punida. Não por Deus, porque Deus não pune os desobedientes. Se fosse assim, quantos estariam vivos hoje, não é verdade? Mas ele pune da seguinte forma. Ele pune da seguinte forma. Ele permite que o que nós semeamos, venhamos colher. Então, se eu desobedeço a palavra de Deus, naturalmente, as maldições ou a maldição da desobediência vai me seguir. E eu não tenho como fugir. Não há jeito de fugir. Nem com todo o dinheiro desse mundo, nem com todo o poder deste mundo. Eu não tenho condições de fugir do espírito da maldição, do espírito que é alimentado pela minha rebeldia. Não dá. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você pode ler lá em Deuteronômio, capítulo 28, quando fala das bênçãos concernentes à obediência e da maldição ou das maldições concernentes à desobediência. As bênçãos da obediência parece que são 15. E as maldições da desobediência são mais de 50, se eu não me engano. Aí está. Então, a pessoa desobedece à palavra de Deus, ela prova para Deus que não crê nele. Não crê nele. Essa é a realidade. Porque se ela cresce, ela obedeceria. E diga-se de passagem, esse Salmo de Davi, número 11, fala que Deus prova o justo. Ele prova o justo. E, na realidade, ele prova o justo para dar o carimbo, o selo da garantia, o selo de qualidade. O selo da qualidade é o Espírito Santo. Então, quando a pessoa é provada e aprovada, então ela recebe o carimbo da aprovação de Deus, ela recebe o selo da aprovação de Deus para entrar na vida eterna, para ter o direito a viver a eternidade com Deus, na presença de Deus. E é claro que não são muitos os que terão esse privilégio. Jesus disse que são poucos os que acertam com o caminho. Jesus tem falado sobre a prova, porque nós todos passamos. Ele diz assim, se alguém quiser vir após mim,
se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, é uma prova que a pessoa passa. É uma prova que você tem que passar. Eu tenho que passar. Todos nós temos que passar. E só ficamos aprovados, só estabelecemos, garantimos a nossa eternidade com o próprio Senhor Deus Altíssimo, quando nós somos selados com o Espírito Santo. E quem sela é Jesus. É Jesus quem nos sela com o Espírito Santo. Então, quando nós somos provados e aprovados, o Senhor Jesus sela, marca, registra com a nossa vida que somos dele. Que somos dele. Paulo fala, quem não tem o Espírito do Senhor Jesus não pertence a ele. Portanto, quando nós, agora atualmente, nós estamos fazendo o jejum de Daniel. Então, muitas pessoas estão sendo provadas na sua maneira de ser, no seu comportamento, porque muitas pessoas se engajam nessa busca. Muitas delas não permanecem. Quer dizer, na prova, no meio da prova ou das provas, muitas pessoas desanimam e debandam. Mas quando a pessoa é perseverante, ela luta, sacrifica o seu eu, a sua vontade, para fazer a vontade de Deus, e isso é que se chama crença, e isso é que se chama fé inteligente. Então a pessoa, depois de ser aprovada, ela recebe o selo do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo. E a partir do momento que ela é selada pelo Senhor Jesus com o Espírito Santo, ela passa a ter o espírito da fé dentro de si. Ela passa a ter a própria bênção. Ela torna-se a própria bênção, a exemplo de Abraão, que tornou-se a própria bênção, depois que ele tornou-se o homem obediente a Deus em tudo, fiel, leal. Ele creu porque obedeceu. Não é porque ele sentiu no coração a crença, não. Ele obedeceu. Por isso, por causa dessa obediência constante, permanente, ele foi provado, porque ele era justo, foi provado e aprovado. Aprovado. Por isso, tornou-se o pai daqueles que são filhos de Deus, o pai na fé dos filhos de Deus. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, seria bom, aliás, o apóstolo Paulo fala que nós devemos provar a nossa fé. Provai a vossa fé. Provai a vossa fé. Porque se você não passa no teste, é óbvio que você está fora. Para você entrar no reino de Deus, você tem que ser provada e aprovada. Do contrário, você fica de fora. Essa é a realidade. É o caso, por exemplo, das 10 virgens. As 10 virgens foram provadas, mas somente 5 ficaram, né? Também os 3 servos foram provados quando receberam talentos de acordo com a capacidade que tinham. Então, o que ganhou 5 talentos, multiplicou, ganhou mais 5. O que tinha ganho 2 talentos, ganhou mais 2, multiplicou o talento. Mas o que ganhou 1 talento, escondeu. Então, todos os 3 servos
foram provados, mas somente 2 foram aprovados. O outro foi desaprovado e jogado no lago de fogo, onde há choro e ranger de dentes. Então, eu queria que você tivesse essa consciência para que você não ficasse perdido e iludido com essa história de graça. Ah, a minha graça te basta. Deus falou, a minha graça te basta. Mas presta atenção para quem ele falou, a minha graça te basta. Ele falou para Paulo, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vinha sacrificando dia após dia, após dia, após dia. Ele era o homem de fé. Sacrificava porque ele obedecia para sacrificar. E por isso Deus falou, a minha graça te basta, é suficiente para você. Mas foi para Paulo, ele não falou isso para todo mundo. Então muitas pessoas, muitos crentes tomam essa palavra para si, e mesmo vivendo na desobediência, na rebeldia, esses crentes pensam que estão aprovados. Eles têm sido reprovados por si mesmos, quanto mais por Deus. É ou não é? Quando eles provam a sua própria fé, eles falham, quanto mais forem provados por Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, não se engane, não se iluda. Talvez esse meu discurso seja ofensivo para você. Talvez você não goste da minha palavra, não importa. Eu não estou aqui para agradar A, B ou C. Eu não sou candidato a nada. Eu já fui eleito. Eu sou o eleito de Deus. Por que eu vou ficar querendo agradar A, B ou C? Para ganhar voto ou simpatia, uma boa imagem das pessoas. Eu estou pouco me incomodando que falo ou deixo de falar. O que importa é que eu já fui eleito, aprovado, selado, carimbado com o Espírito Santo. Portanto, eu posso falar à vontade, livremente, porque eu não tenho, desculpa a expressão, rabo preso com ninguém. Eu não tenho nada com as pessoas. Eu tenho o seguinte, com Deus. E a Ele eu devo obediência. Então, se a gente não obedecer, então não tem como ultrapassar a barreira ou entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Não tem como, não tem. Tem que haver sacrifício. E o sacrifício é obediência dia após dia, constante. Então, amiga e amigo ouvinte, Deus prova o justo, conforme Davi falou, e ele foi provado. Ele foi provado, mas foi aprovado. Ele foi aprovado. Deus provou todos os seus servos, e todos eles foram aprovados. Aprovados porque eles obedeceram a sua voz. Eles mantiveram a crença. Quando a gente crê, a gente obedece. Quando a gente não crê, a gente não obedece. Essa é a pura e genuína verdade que muita gente omite para que possa se iludir, manter a aparência cristã. Se você obedece, você crê. Se você não obedece, você não crê. É a mesma coisa que o casamento. Se o seu marido ama você, então você sabe que ele vai ser fiel a você. Se você ama o seu marido, você vai ser leal, fiel ao seu marido. Você vai atender aos apelos dele no sentido de obediência, de submissão e vice-versa. Agora, se você diz que ama, mas faz o que lhe desagrada, que tipo de amor é esse? Quem é que quer esse amor? Eu não quero. Eu não quero. Esse tipo de amor não vale nada. É fajuto, é mentiroso, é enganador. Então, quando a pessoa ama, ela quer agradar a outra, ela sacrifica pela outra. A fé não é diferente. Se a gente crê em Deus, a gente obedece a palavra dele, a gente quer agradá-lo. A gente quer fazer o que lhe agrada, o que é a vontade dele. E aí está a diferença, a enorme diferença entre os provados e aprovados e os provados e
reprovados. E você? Você é o quê? Aprovada ou reprovada? Bem, isso fica entre você e Deus. Nós estamos aqui para trazer a mensagem para todos os que creem, ou querem crer, ou querem ser aprovados. Leva-me além do átrio, no santo lugar, além do altar de bronze. Senhor, quero te encontrar. Passa-me pela multidão e os sacerdotes que te louvam. Tenho sede de justiça, só aqui posso encontrar. Leva-me ao santo dos santos. Lava-me com o sangue do Cordeiro. Leva-me ao santo dos santos. Com brasas toque meus lábios, eis-me aqui. Dentro do teu santo templo, além da luz dourada, através do altar de incenso, eu verei a tua luz. Tenho sede de te conhecer, para sempre te adorar. E toda a minha vida eu venho te ofertar. Leva-me ao santo dos santos. Lava-me com o sangue do Cordeiro. Leva-me ao santo dos santos. Com brasas toque meus lábios, eis-me aqui. Tenho sede de te conhecer. Tenho sede de te conhecer. Pra sempre te adorar. E toda a minha vida eu venho te ofertar. Leva-me ao santo dos santos. Lava-me com o sangue do Cordeiro. Leva-me ao santo dos santos. Com brasas toquem meus lábios, eis-me aqui. Com brasas toquem meus lábios, eis-me aqui. Com brasas toquem meus lábios, eis-me aqui. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus. A gente é perseguido, quer dizer, a Igreja Universal do Reino de Deus é muito perseguida e é muito odiada, porque tem muita gente endemoniada. Se tivesse pouca gente endemoniada,
ela seria menos odiada, a igreja seria menos perseguida. Mas porque tem muita gente endemoniada, ela é muito perseguida. Então a gente entende isso. Agora, o que a gente não entende é que as pessoas que conhecem a verdade se juntem às pessoas que vivem na mentira. É isso que eu não entendo. Como é que uma pessoa que conhece a verdade e diz que é da verdade e pela verdade e persegue aqueles que são da verdade, qual é a diferença deles para os incrédulos, os ímpios? Não há. Mas a gente vai seguindo em frente. E eu quero que você ouça esses testemunhos, 2 belíssimos testemunhos sobre pessoas que foram provadas e finalmente aprovadas. Quando elas foram aprovadas, elas receberam o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Vamos ouvi-las. Meu nome é Karina e eu tenho 22 anos. Bom, minha vida antes era totalmente de aparência. Eu era vazia, não tinha autoestima nenhuma, sempre me achei horrível, me achava feia, que nunca ia ficar com ninguém, ou até mesmo quando eu arrumava algum relacionamento, eu me achava inferior à pessoa. Vivia frustrada, porque eu não conseguia preencher esse vazio de forma nenhuma. Até que eu cheguei no fundo de poço. E daí, se eu já era complexada, eu fiquei pior ainda. Foi quando eu me derramei mesmo, eu não tinha mais felicidade nenhuma. Eu me tornei ainda mais ignorante do que eu já era, eu já não tinha mais diálogo. Para mim, tudo já era na base de sair na mão mesmo, porque para mim já nenhuma explicação era suficiente. Então eu recebi um convite de um primo meu, e ele vendo aquela situação de como que eu era, ele me convidou para ir até a igreja. Frequentando as reuniões de quarta e domingo, ouvindo o homem de Deus falar no altar, eu consegui compreender a importância de ter o Espírito Santo. Comecei a ler mais a palavra de Deus, a meditar mais em tudo que era dito, e eu recebi o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo foi algo que não tem explicação certa, assim. O que pode falar é que a gente recebe um amor enorme. A gente tem a certeza de que Deus é com a gente. E a felicidade é inexplicável. A paz interior não tem como mensurar. Durante a minha caminhada ainda na igreja, mesmo batizada com o Espírito Santo, como eu tinha um filho pequeno, às vezes o sentimento de mãe, eu não queria levar ele para a escolinha. Eu acabava ficando com ele nas reuniões no colo. E isso foi me esfriando, porque eu já não prestava mais tanta atenção na palavra, eu já não conseguia ouvir mais direito, não conseguia buscar tão intensamente assim. E isso foi me esfriando. Veio a campanha do jejum de Daniel e eu decidi colocar toda a minha força no jejum. E nessa busca para o renovo, eu participei do jejum de Daniel. No jejum de Daniel, eu abdiquei de tudo. Deixei televisão, notícia secular, celular, redes sociais. Eu deixei tudo. E principalmente referente ao meu filho, que eu não queria abrir mão dele, eu passei a deixar ele, levava ele para a escolinha durante as reuniões. Eu dava prioridade para Deus só. Eu passei a ler muito mais a Bíblia, a meditar muito mais nas promessas referente ao batismo com o Espírito Santo. Qual é o poder que Deus dá para a gente a partir do momento que a gente tem o Espírito Santo. Eu abdiquei de rede social por completo. Eu não mexia em WhatsApp, Facebook, nada mais. De informações seculares, como novela, tudo foi deixado naquele momento, porque o meu foco tinha que ser apenas ser reavivada, voltar de novo à fé inabalável. Dentro desses 21 dias, cada dia que se passava, eu via uma diferença em mim. Era realmente Deus me dando cada dia uma gotinha de fé a mais. Ele mostrava cada dia que Ele era comigo. E
todos os momentos que eu separava, que eu meditava, que eu buscava intensamente no jejum de Daniel, eu via a minha força voltar. A minha fé se tornou inabalável realmente. E nada mais é colocado acima do meu Deus. Bom, hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila. A minha autoestima, ela não é alto de ser da minha autoria. É a autoestima que vem do alto mesmo. Ela vem de Deus. Antes de qualquer pessoa me amar, eu tenho a ciência de que Deus me ama. E isso já é o suficiente. Eu me tornei uma esposa melhor, uma filha melhor, uma mãe melhor. Em tudo, eu me tornei melhor por causa do Espírito Santo. As lutas sempre vêm, independente de você ter o Espírito Santo ou não. Ela vai vir. As lutas, as guerras, tudo acontece. Só que hoje eu tenho uma força maior. Hoje eu tenho a certeza de que Deus é comigo. Já não há mais dúvida de que Ele vai sanar todas as minhas necessidades amanhã. Eu já não tenho mais essa preocupação. Eu tenho a certeza de que Deus cuida de tudo por mim. E tudo isso aconteceu depois que eu participei do jejum de Daniel. Meu nome é Ana Paula, eu tenho 20 anos. Antes de eu ser batizada com o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito sentimental. Então, eu guardava mágoa, rancor de todo mundo. Qualquer coisinha para mim era o fim de mundo. Quando minha mãe divorciou do meu pai, eu fiquei 2 anos sem falar com a minha mãe. Eu usava as drogas para tentar preencher o vazio, mas a verdade é que eu sempre estava infeliz. Eu tinha aqueles momentos de alegria no meio das amizades, naquela bagunça, saía com muitos homens. E naqueles momentos eu estava sorrindo, mas por dentro eu era muito, muito infeliz. Eu chorava quase todos os dias da minha vida. Eu tinha um vazio assim que parecia que nada preenchia ele, era um buraco mesmo assim, dentro de mim. Eu usava crack, maconha, cocaína, já usei lança-perfume, haxixe, cola, LSD, bebia muito. Às vezes eu estava em casa, acabava a garrafa que eu estava tomando, eu ia na minha caixinha de esmalte, pegava acetona, bebia acetona, ia na despensa, pegava o álcool, bebia álcool de cozinha. Eu saía de casa, eu ficava 5 dias fora, perdida pra rua, dormia na casa de um, de outro, às vezes dormia na rua mesmo, às vezes nem dormia, ficava 2, 3 dias sem dormir. Eu tinha um amigo que ele tomava psicotrópicos, tarja preta, né? E daí ele começou a dar pra mim experimentar, Gardenal, Rivotril, Ritalina, essas coisas assim. E eu comecei a misturar com álcool. Eu me sentia um lixo. Mas quando eu ficava sozinha, assim, ficava pensando, falava, nossa, eu sou um lixo. Eu sou um lixo, eu não tenho valor nenhum. Ninguém me valoriza, porque todo relacionamento que eu entrava era uma furada, porque por causa das drogas eu me prostituía. Então eu saía com muitas pessoas, às vezes me apaixonava por alguém e ninguém queria ter nada sério comigo. Aí quando eu fiz 16 anos, né, eu fui morar com uma pessoa, me amiguei com uma pessoa. Pouco tempo depois eu engravidei e mesmo grávida eu continuei usando as drogas. Daí foi que eu liguei para minha mãe, fazia 2 anos que eu nem falava com a minha mãe. Eu liguei para ela e falei, mãe, me ajuda. E a minha mãe era da fé. E ela começou a me levar na igreja. Participando das reuniões de quarta e domingo, eu aprendi a importância de ser batizada com o Espírito Santo. Eu entendi que o Espírito Santo, ele é uma necessidade. E na busca do Espírito Santo, eu participei do jejum de Daniel. No jejum de Daniel, eu busquei muito mais. Eu ia na igreja todos os dias da semana. Quando era quarta e domingo, eu ia de manhã. Depois eu ia trabalhar. Depois à noite eu voltava de novo. Porque eu estava sedenta, eu tinha sede. Eu falava, eu preciso de Deus. Eu preciso preencher esse vazio. Eu não quero mais ser assim. Então eu lia a Bíblia todos os dias eu reservava um tempo para falar com Deus. Eu parava tudo, me trancava no quarto. E eu lá conversava com Ele, eu desabafava, eu contava como foi o meu dia. Eu comecei a ter Jesus como meu melhor amigo. E eu jejuava, tudo. Eu abri mão da internet, não acessei mais a internet nesses 21 dias. Comecei a orar todos os dias, mas o dia inteiro, sabe? Todo dia eu falando com Deus aqui, no meu pensamento. Me lancei 100%. Abri mão de televisão, de música, de tudo. Eu só buscava Deus, tudo, 100% nesses 21 dias. Eu concentrei no Espírito Santo. Até que um dia eu recebi o Espírito Santo. E nesse dia eu tive a certeza que Deus era comigo. A certeza absoluta.
que Ele estava dentro de mim. Foi uma paz, uma alegria muito grande. Deus, Ele me tomou como filha dele. Nesse dia eu soube que Deus, Ele era a partir dali o meu pai, que Ele era comigo em toda e qualquer situação. E que Ele nunca ia me abandonar. E que Ele sempre tinha sido comigo, eu é que não era com Ele. Esse dia foi o dia mais feliz da minha vida. O dia que eu recebi o Espírito Santo. E desde então, desde esse dia, eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho paz, eu sou calma, eu perdoo, eu não tenho dificuldade de perdoar, eu não guardo mágoa. Às vezes a pessoa, sabe, pode ser quem for, pode acontecer o que for, eu não guardo aquilo dentro de mim, eu oro pelas pessoas que tentam me prejudicar, eu não sou mais uma pessoa rancorosa, uma pessoa triste, aquele vazio ele foi de fato preenchido. Todo mundo passa por lutas, pelas guerras que elas vêm, mas quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem uma força para passar por cima de tudo e nada abala a gente. Vêm as guerras, tudo, mas você tem uma força e uma certeza de que tudo vai dar certo porque Deus é com você. Você não desiste, você não é aquela pessoa que olha mais para trás, porque o Espírito Santo, ele sustenta você. Quando ele está dentro de você, ele te dá forças que você sozinho não tem. Ele é uma necessidade. E tudo isso aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Olá, Bispo. Meu nome é Vânia, sou do Rio de Janeiro, da Catedral de Nova Iguaçu. E eu li o seu livro, Nos Passos de Jesus. É um livro que eu tenho comigo até hoje, fica guardado lá comigo. Esse livro me ajudou muito a buscar mais a presença do Senhor e ver que na corrida do dia a dia, o bacana é você sempre tirar um momento para você buscar Deus, para você orar, estar nesse contato com Deus. E esse livro me ajudou muito, me abriu muitos olhos para essa questão da importância de você focar mais na palavra de Deus, buscar mais o Espírito Santo. E esse livro tem me ajudado muito no campo espiritual, me abriu os olhos para muita coisa na questão espiritual da nossa vida. O livro Nos Passos de Jesus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Eu não sei se você reparou no testemunho dessa jovem de 20 anos que se sentia um lixo, verdadeiro lixo. E jovem, né? Menina, já se sentia um lixo quando tinha 16 anos, foi se juntar com um rapaz e tal. Então você verifica que por mais lixo que você possa ser, por mais lixo que você se considere, ainda assim a compaixão de Deus permanece estendida para você. Isso se chama a graça de Deus. A compaixão de Deus é a graça de Deus. A fé que Ele nos dá também é a graça de Deus. É Ele que dá a fé, é a graça do Espírito Santo. Agora, você não pode aproveitar-se dessa atitude de Deus em relação a você e viver uma vida libertina, uma vida totalmente contrária à vontade dele. Então, a graça de Deus revelou para esta jovem que ela era amada, era considerada por uma única pessoa verdadeira, que era o próprio Senhor Jesus. E quando ela tomou conhecimento, ela ligou para a mãe e pediu ajuda. A mãe a levou na Igreja Universal e ela leu, ela ouviu, ela recebeu informações da palavra de Deus. Imediatamente ela despertou para a busca do Espírito Santo. Quer dizer, ela ouviu a palavra de Deus e seguiu, obedeceu. Então a graça de Deus foi tê-la dado oportunidade para ouvir a palavra dele. Ela ouviu, obedeceu, pronto. Recebeu o Espírito de Deus, recebeu o selo de Deus e foi aprovada. Quer dizer, ela passou por muitas lutas terríveis, muitas provas, mas ela prevaleceu. Ela passou no teste, ela passou na prova e foi aprovada. E então foi selada com o Espírito Santo. Então ela está com o seu passaporte carimbado, pronto para entrar no reino dos céus.
E você, minha amiga, meu amigo ouvinte? Nós estamos em curso aí o jejum de Daniel. Você também pode fazer, começar agora. Ah, você não começou do início? Não tem problema, pode começar hoje. Desde que você esteja disposto a pagar o preço, a ser aprovada. Você tem que, obviamente, passar pelos testes. Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil. Mas está disponível para todos. Todos têm oportunidade de serem aprovados. Todos. A prova não é uma coisa assim difícil para uns e fácil para outros, não. A prova é de acordo com a capacidade de cada um. É de acordo com a sua capacidade. Se você tem capacidade para fazer uma prova, digamos assim, primária, então a prova sua vai ser primária. Se a sua capacidade é para ser um curso mais apurado, então você vai passar por uma prova mais apurada. Se você tem a capacidade para passar numa universidade, você vai ter a prova de acordo com o seu nível de capacidade. Porque Deus é justo, Ele não nos leva provas acima das nossas forças de sermos aprovados, de forma nenhuma. Agora, é claro que cada um vai ser provado, nós temos sido provados, todos somos provados. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você tem que ser aprovado para que você possa receber o selo do Espírito Santo. E isso depende de sacrifício. Sacrifício. Que é a fé. A fé exige sacrifício. Quando você obedece a Deus, você obrigatoriamente tem que desobedecer ao seu coração. Essa é a realidade. Então é um sacrifício que você faz, você tem que renunciar, negar a sua própria carne, a sua vontade, para poder fazer a vontade de Deus. Isso é sacrifício. Então a fé exige sacrifício naturalmente. E se você não quiser passar na prova, você pode ter certeza que você vai fugir da prova, você vai fugir do teste, você vai fugir do sacrifício. E aí, pensando que a graça vai te garantir alguma coisa, você está perdido. Então, esses testemunhos são excelentes para abrir os olhos das pessoas que ainda têm alguma dúvida com respeito à graça de Deus, à misericórdia de Deus. Eu lembro que a mamãe sempre falava, meu filho, Deus disse, faça por onde que eu te ajudarei. Ele não falou exatamente isso, mas ele dá a entender que é isso mesmo. A gente tem que se esforçar. Nós temos que lutar, nós temos que enfrentar as lutas, temos que passar por provas e sermos aprovados, para que então possamos tomar posse das bênçãos de Deus. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora, e amanhã, especialmente à noite do noivo, nós estaremos dando continuidade àquela série de 10 quartas-feiras, quando nós estamos tratando das 10 virgens que foram ao encontro de Deus. Amanhã, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E você é nosso convidado, tá bom? Às 8 da noite, especialmente no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605. Às 8 em ponto nós começamos. É claro e óbvio que você deve chegar bem antes. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.